Atos, versículo 1, pessoal, começa dizendo assim: cumprindo-se o dia, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. A direção que Jesus deu, a palavra que Deus deu, tem que ser prezada. A gente tem que valorizar o que Deus fala com a gente, porque são bênçãos que Deus está dando. Quando você estiver lendo a Bíblia, quando você estiver no culto ouvindo a palavra e Deus falar com você, te der uma palavra, meu irmão, valorize aquilo que Deus está te falando. Aquilo ali é uma bênção para você inestimável. Você pode agarrar aquilo que Deus vai cumprir, tintim por tintim, o que Ele está lhe falando. Seja aquela pessoa que valoriza as direções de Deus. Não seja aquela pessoa destrambelhada, que toma decisão sem consultar Jesus. Vai orando a Deus: Senhor, eu tenho pensado nisso, naquilo. Quero mudar de emprego, mudar de estado. Oh, meu Deus, estou querendo casar, sei lá. Você vai orar a Deus e pede para Deus te dirigir. Você tem hoje alguém que pode te guiar no caminho da vitória, sempre, sem errar. Ele falou para Josué: Josué, medita na minha palavra, fala o que está escrito, porque então prudentemente guiarás e você prosperará. Quer dizer, ele ia ter sucesso se ele seguisse aquelas orientações de Deus. Nós temos que ser essas pessoas que vemos consultar Deus, e quando Deus falar: Deus, é isso que eu vou fazer, e fincar o pé naquilo. Deus, o Senhor falou, isso vai acontecer, o Senhor vai me abençoar, a vitória é minha, e não abrir mão até que aquilo se cumpra do jeito que Deus falou. Porque Deus não fala à toa, pessoal. Quando Ele fala, é porque Ele está dando a bênção, quer que a gente desfrute da bênção. Ele quer que a gente seja cheio de bênção, como os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Deus tem bênção para encher a tua vida, mas para transbordar você. Mas só que você tem que ser essa pessoa obediente. Não seja essa pessoa que fica aí atrás de rodinha de fofoca, de pessoas rebeldes, essas coisas. Sai fora dessas coisas, não dê ouvido para essas pessoas, não. Essas pessoas que começam a fomentar coisas no nosso meio: você não sabe isso, você não sabe aquilo. Não quer saber de nada, só quer saber da palavra de Deus, senão você vai afundando com as pessoas. Não caia nessa, seja uma pessoa firme na palavra de Deus. Não saia da palavra dele, seja firme, Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Você vai ter uma fé robusta se você for essa pessoa firme na palavra, que siga a palavra. Você vai ser uma pessoa de fé robusta. Ninguém vai te abater. Tem que aprender a andar na palavra. Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fique no lugar, fique na palavra. Eu estava comentando com os irmãos na mensagem que eu preguei aqui na sexta-feira, forte, da mulher Cirofenícia, que ela foi até Jesus. Eu estava explicando para as pessoas. A mulher, ela passou por um processo para chegar até a fé, para alcançar a bênção. Porque ela foi até Jesus, estava com a filha endemoniada. Aí chegou até Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus não respondeu nada para ela. Ele continuou andando. Assim, olhando humanamente, parece que ele foi grosso com a pessoa, foi indelicado. Não, ela não tinha fé para ser atendida. Ela precisava passar por aquele processo. E Jesus não atendeu. Aí ele continua andando, pessoal. E os discípulos vêm atrás dele e falam assim: despede essa mulher, é que ela vem gritando atrás de nós. Eu falei: imagina se isso acontecesse na igreja aqui. Imagina, você vem falar comigo: pastor, você pode orar por mim? E eu nem trela para você, eu continuo andando. E vem os obreiros: aí, meu pastor, vem essa irmã chata, despede ela logo, está gritando atrás aí, manda ela embora. A maioria não ficaria mais aqui. Se acontecesse com você, sabe que isso é frágil, fraco. A mulher não desistiu. A pessoa que tem uma fé robusta, por mais que ela passe por luta, ela não desanima, ela não desiste. Mesmo sendo maltratada, a pessoa: não, eu vou conseguir minha vitória, eu vou conseguir. Porque até dentro da igreja você pode ser maltratado, viu? E você tem que ser uma pessoa firme. Deus às vezes pode até usar o pregador para te dar uma dura, como usou Jesus para dar uma dura na mulher. Aí quando a mulher chega perto de Jesus, ele falou assim: não me é lícito, eu só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não me é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Imagina se eu ouvir isso na minha boca: o pastor foi muito indelicado comigo, eu não fico mais nessa igreja. Foi muito ruim comigo, foi mal, foi perverso. Você viu como ele falou comigo? Muitos não ficariam. Mas a mulher falou: Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Jesus falou para ela: mulher, grande é a tua fé. Vai e seja feito como tu queres. E a filha foi liberta.
Meu irmão, a pessoa que tem uma fé robusta, ela não para por nada. Nós temos que crescer na fé. Crescer na fé. E crescer, se precisarmos passar por situações assim, você passa. Se você precisar ser corrigido, o pastor chegar e te dar uma dura, um sermão daquele mesmo que puxa, que sai com as orelhas até queimando. Meu Deus do céu, hoje o pastor pegou duro comigo. Misericórdia. O pastor hoje chamou minha atenção hoje que não foi brincadeira. Estou até desconcertado. Mas você sai daqui, não, o pastor me ama, o pastor quer meu bem. Para toda pessoa que eu batizo, eu falo a mesma coisa. Eu falo, amigo, a partir de hoje, você é membro da Igreja da Graça. Eu vou ser como um pai na fé para você. Enquanto eu estiver aqui, eu vou cuidar de você. E se um dia precisar chamar a sua atenção, que você não me tenha por mal. Porque o pai que ama, ele corrige. Ou não corrige? Corrige, o pastor tem esse dever de corrigir. Eu vejo você descambando para um lado, você desanimado, você atrás de vaidade. Irmão, senta aqui, vamos conversar. Por que você está tão inconstante na igreja? Me explica. Pastor, trabalho. Irmão, isso aí não é desculpa, não. Você que ora a Deus, toma juízo na sua cabeça, porque a Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus. A sua justiça está muito relaxado na fé. Ô pastor, sim, senhor, obrigado. Tem que ouvir, Às vezes você está precisando ouvir umas coisas dessa, para se endireitar na vida. Às vezes o diabo já está te enganando. Hoje a irmã contou, falou assim, pastor, eu fiquei ruim, as pernas inchadas, e fiquei mal, e comecei até a espraguejar. Falei, Deus, você não quer saber de mim? Não vou mais para a igreja também, não. Não vou para a igreja mais não, eu vou desistir, eu vou ficar em casa, não vou mais para a igreja e tudo mais. Aí foi indo, Deus fez a obra. Deus, eu me desculpa. Falei, irmão, você está deixando o diabo te enganar? Que negócio é esse? Você passa a luta, a culpa é de Deus? Quem que vem para roubar, matar e destruir? Não é o diabo? É Deus que faz isso? Não, é o diabo, mas por que Deus não me guardou? Porque às vezes você não está usando a fé, não está fazendo o que compete você fazer, o bicho está te tentando, você não manda ele embora. Jesus falou, em meu nome vocês vão expulsar demônio, é você que tem que fazer isso, competência é sua. Aí você não está fazendo, o bicho está ganhando o campo, a culpa é de Deus? Não, a culpa é sua, porque Jesus te deu autoridade, te deu poder sobre os demônios, o poder para colocar a mão sobre os enfermos e curar, e você não está fazendo o que te compete fazer. E ela caiu em si. Então tem gente que está assim, nós temos que tomar uma posição com Deus, ser firmes, pessoal, com Deus, ficar no lugar. Deus chamou a gente, fica onde Deus te chamou. Pare de ficar para lá, para cá, para lá e para cá. Fica firme que Deus vai te honrar. E aí, diz mais aqui, de repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que por eles, línguas repartidas de fogo, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então entenda, os discípulos, pessoal, foram obedientes. Mas para que aquela promessa se cumprisse, eles tiveram que orar 10 dias. 10 dias de oração. O que nós aprendemos aqui? Tem coisa de Deus que não vai acontecer se a gente não orar até aquilo acontecer. Você está doente, não desista. Começa a orar, Deus, eu estou curado pela sede de Jesus, não aceito essa doença, não aceito nada, Deus. O doutor disse que eu estou diabético, não vou ficar diabético. Isso aqui vai mudar, o Senhor vai fazer a obra. O Senhor vai me abençoar. O doutor disse que eu estou com gordura no fígado, não vai ficar essa gordura aqui. O doutor disse que eu estou com ovário policístico, não vai ficar esses cistos aqui nos meus ovários, não. Só tem que falar sério. Tem que falar sério com Deus. Não aceito essa hemorragia, não aceito essas cólicas que todo mês está vindo aí e parece que vai me arrebentar, fico até de cama. Está repreendido isso, essa dor de cabeça. Você vai orando sobre a palavra de Deus, até que aquilo que está escrito seja uma realidade, até que saia do papel que está escrito e você passe a provar o que Deus está falando na palavra dele. Porque o que Deus colocou aqui são bênçãos, pessoal, que estão à disposição de todo aquele que crê. Está aqui, mas às vezes nós deixamos as bênçãos de Deus escapar entre os nossos dedos. A Bíblia fala, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aí você vê membros da sua família se perdendo, se desencaminhando, tomando maus caminhos, se empreendendo pelo mau caminho. Mas por que essa promessa não está se cumprindo? Porque não está buscando o suficiente. Você está deixando a desejar.
A bênção está ali, Deus está oferecendo, ela está na dimensão espiritual, esperando você buscar de Deus aquilo para se materializar aqui, mas você não busca. Os discípulos buscaram, receberam a promessa de Jesus, fincaram o pé, nós não saímos daqui enquanto não recebemos essa bênção. Você tem que ser essa pessoa. Deus, eu não abro mão do que o Senhor falou. Não, enquanto isso aqui não se cumprir tintim por tintim, eu não paro de buscar. O Senhor não é homem para mentir, o Senhor vai honrar a tua palavra, Deus. O Senhor vela pela tua palavra para cumprir. E se eu não estou conseguindo, o problema é meu, mas eu vou conseguir. Eu vou buscar, eu vou ter essa vitória, o Senhor vai me abençoar. E se buscar, meu irmão, você vai provar. A Bíblia diz, provar e ver de que o Senhor é bom dele. Deus quer que você experimente. Ele quer que você viva as bênçãos dele, mas você tem que ser essa pessoa firme na fé. Não pode ser como os 380 que desanimaram, desistiram. Ficou só 120 lá buscando, no meio do caminho parado. E só foi 10 dias de oração, hein? Só 10 dias. E em 10 dias, 380 pessoas desistiram. 120 permaneceram, pessoal, firme. Firme, nós vamos conseguir, nós vamos. E talvez vendo os outros ir embora, nós vamos ficar. Ninguém vai tirar a gente daqui, não. Jesus falou para ficar, vamos ficar. Ah, eu desisto, não vai acontecer. Vai, se Jesus falou, vai acontecer sim. Nós vamos ter essa vitória. E buscaram até que aconteceu a coisa. E não foi pouca não, porque Deus encheu eles. Meu irmão, Deus quer encher a nossa vida de bênção, mas a gente tem buscado pouco. A gente não tem buscado a Deus como deveríamos. Não temos nos dedicado como deveríamos. A culpa não está nele, está na gente. Se a gente buscar, Deus vai dar vitória para a gente. Diga, Deus vai me dar vitória. E vai, pessoal. Olha o que diz aqui em Lucas capítulo 24. Jesus deu essa promessa para eles aqui, ó. Lucas capítulo 24, versículo 49. Meu irmão, quando Deus dá uma promessa, uma palavra, a gente tem que agarrar. Deus te deu uma palavra, pega ela que ela vai se cumprir. É a bênção que Deus está te dando. Amém? 24, 49 de Lucas. Aí ele diz aqui, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Meu irmão, nós temos que também buscar. Deus deu. Aqui é a promessa do Espírito Santo. Deus deu. O Espírito Santo é para todo mundo. Quem não é batizado no Espírito Santo, você tem que buscar o revestimento de poder. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Coloque-se no seu coração. Isso é o selo da promessa de quem vai morar no céu. Você tem que se conscientizar. Jesus falou, quem não tem o Espírito de Cristo ainda não pertence a Ele. Eu vejo isso com perigo. Por quê? Quando a pessoa não está cheia do Espírito Santo, o demônio pode encher ela de alguma coisa, de uma vaidade, de um desejo ilícito, de alguma coisa que não é de Deus. Eu falo assim, é como se fosse a pessoa noiva. A pessoa que é noiva não é casado ainda. Então alguém pode investir, eu estava equivocado, acho que não é com você que eu quero casar não, e desistir do noivado e depois nem casar mais e arrumar uma outra pessoa e ir embora. Não pode acontecer isso? Pode ou não pode? Espiritualmente é a mesma coisa. Enquanto a pessoa não recebe o selo do Espírito Santo, ela tem que vigiar e orar para querer, porque o diabo pode investir uma investida forte e a pessoa desistir, não quero mais saber de Jesus não, agora eu quero cair na gandaia. E pode acontecer, misericórdia. Então a gente tem que buscar até ser cheio do Espírito Santo para não ter espaço mais para o demônio encher. Deu para entender? Não, você precisa das coisas do mundo, não, eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus, eu preciso permanecer firme, porque um dia eu vou fechar o olho, você vai fechar o olho, gente. E o missionário está falando, nós vamos para o andar de cima ou vamos para o andar de baixo? Todo mundo quer ir para de cima, né? Mas para ir para o de cima, você vai ter que fazer igual o discípulo, se consagrar a Deus. Às vezes abrir mão do seu querer para fazer a vontade de Deus. Eu estava falando, domingo passado, Deus deu um puxãozinho de orelha bom na gente aqui. Ele falou que muitos de nós aqui já éramos para ser mestres. Era para estar ensinando outros já, discipulando pessoas, mostrando o caminho para as pessoas, ajudando outros, libertando pessoas, curando os doentes. Até marcando, sei lá, um vizinho seu doente
e falar: olha, você sabe que eu sou de Jesus, né? Você está aí mal da saúde, mas eu estou disposto a vir aqui toda terça-feira, pelo menos umas 7 terça-feiras, para orar por você. Eu conheço um Deus que cura qualquer doença, qualquer enfermidade. Eu tenho a certeza que se você parar para ouvir o que eu tenho para te dizer de Jesus, sua vida vai mudar como a minha mudou. Eu tenho certeza, eu conheço o Deus que cura, conheço o Deus que liberta e o Deus que leva para o céu, que batiza com o Espírito Santo. Eu conheço o Deus que faz milagre. A minha vida eu tenho contemplado o milagre. Você pode dizer isso ou não pode? Você tem contemplado o milagre, você conhece o Deus do milagre. A pessoa: eu vou querer sim, eu estou precisando. E você vai lá e começa a pregar para aquela pessoa. Você fala da morte de Jesus, o que Ele pagou para a gente ter hoje a bênção dEle, que Ele derramou sangue para a gente ser perdoado dos nossos pecados. Aí você oferece: Jesus, você quer ir para o céu um dia? Claro que eu quero. Você sabe que quando morrer, aí você explica para a pessoa: começa a vida eterna ou começa o sofrimento? Porque a Bíblia fala: o homem está ordenado a morrer uma vez e depois disso vem o quê? O juízo. Então você quer ir para o céu? Claro que eu quero para o céu. O que eu preciso fazer? É algo tão simples. O que eu tenho que fazer? Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Ah, mas eu já tenho minha religião. Não estou falando de religião, estou falando de Jesus, do Filho de Deus. Deus te deu esse presente gratuitamente. Ele comprou para você a vida eterna. Você não quer a vida eterna? Você não quer morar com Jesus? Ah, eu quero sim. Então repita comigo: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e peço perdão dos meus pecados. Pronto. Foi difícil? Não. Agora eu vou orar por você. Aí você pode ter certeza que Deus vai abençoar. Se a pessoa está doente, você repreende a doença, manda o mal embora, daqui a pouco aquela pessoa está testemunhando a vitória. Imagina se todos nós fizéssemos isso, pessoal. Porque pelo tempo, muitos de nós aqui já eram para ser mestres. Está ensinando outros, ensinando, discipulando. Imagina que se todos nós fizéssemos isso uma vez na semana, um dia na semana à noite, se pegasse um dia à noite e fosse para cada um vizinho seu e começasse a pregar lá. Falasse: ó, convida a sua família, eu vou orar aqui por vocês, eu tenho certeza que Deus vai se fazer presente. O Criador vai visitar a gente. Aí você mostra na palavra. Sabe que a Bíblia diz? Que quando 2 pessoas ou mais se reunirem no nome dele, vai estar presente. Você quer que Jesus esteja na tua casa? Claro que eu quero. Então eu vou invocar ele aqui, eu vou chamar ele. Você quer que ele venha aqui? Não, vamos orar, ele vai vir aqui. Aí você ora, pessoal, por aquela casa, por aquela família, desfaz a obra do mal, e daqui a pouco aquela pessoa está contando testemunho: olha, você veio na minha casa, você sabe que está uma paz tremenda? Você sabe que está mudando tudo, acabou as brigas aqui em casa, você sabe que eu estou até dormindo melhor? Aí você fala: isso é porque eu comecei só a falar um pouquinho de Jesus. Imagina se você aprender mesmo sobre ele e começar a se dedicar a ele, o que Deus vai fazer por você? Aí você começa a alimentar aquela pessoa com a palavra. Daqui a pouco você fala: olha, você quer aprender mais de Deus? É claro que eu quero. Eu quero também poder fazer o que você está fazendo. Você me ajudou muito. Então eu vou te levar para a minha igreja. Você vai conhecer o meu pastor e vou pedir para o meu pastor começar a te ensinar as coisas de Deus. Você quer? Quero. Aí vamos supor que nós marcássemos aqui, pessoal, o 3º domingo do mês, o domingo dos novos convertidos. Todo mundo trouxesse os seus convidados. Pastor, eu trouxe 3. O outro falou: eu trouxe 2. O pastor, eu trouxe 1. O outro falou: pastor, graças a Deus consegui trazer 5. Imagina como que essa igreja ia ficar em pouco tempo. Você já parou para pensar? Como que essa igreja ia ficar? E você acha que Deus ia deixar de abençoar a gente? Aí que você ia ver o que é bênção na nossa vida, como Deus ia recompensar a gente. A obra nossa no Senhor, pessoal, não é em vão. A Bíblia fala que quando a gente ganha uma alma para Deus, tem festa no céu. Você já pensou como Deus ia ficar feliz com a gente? Se a gente começasse a se dedicar a Deus mesmo, para aprender e buscar de Deus, para que as promessas dele se cumprissem, nós seríamos uma bênção. Tem que buscar o revestimento de poder, você tem que buscar. Se acender: Deus, eu quero fazer a vontade do Senhor, a tua obra. Eu quero ganhar alma, eu quero me dedicar, eu quero ver os demônios sendo expulsos. Aqueles que me fizeram sofrer um dia, eu vou botar eles para correr também na vida das pessoas, meu Deus, para o seu nome ser glorificado. Meu irmão, aí Deus vai abençoar. Os discípulos buscaram esse revestimento de poder, porque eles estavam sendo preparados para a obra de Deus. Você acha que Deus salvou a gente para quê? Para que você acha que Deus salvou a gente? Para Ele usar a gente, pessoal.
Deus quer usar a gente, Ele quer fazer da gente um instrumento dEle, um discípulo, alguém que vai falar no nome dEle. Ele falou, ide pregar o evangelho a toda criatura, nós temos que ir. Esse é o maior propósito de Deus conosco. Ele quer fazer de nós um instrumento. Ele vai chamar uns para ser obreiros, outros para estar fazendo visita, outros para evangelizar na praça e começar a se dedicar a Deus, para Deus fazer uma obra linda no nosso meio. Tudo depende da gente, é só a gente querer buscar que Deus dá vitória. Diga glória a Deus. Vamos para 1 Coríntios, capítulo de número 3. Agora, se a gente não quiser cooperar com Deus, como que vai ser? Não tem como Deus abençoar. Aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, olha a primeira parte, capítulo 3, o Senhor fala que nós somos cooperadores de Deus. Nós temos que cooperar com o Senhor. Amém? Amém? Temos que ser parceiros de Deus, fazer a vontade dEle. Então ele diz aqui, pessoal, capítulo 3, versículo 9, porque nós somos o quê? Cooperadores de quem? Então você tem que cooperar com Deus. O que Deus quer de mim? Quer que eu faça a obra dEle, que você faça. Meu irmão, muita gente aqui pode ajudar muito na obra de Deus. Você pode ser muito dedicado, muito usado pelo Senhor. Você tem que colocar isso no seu coração. Eu vou cooperar com Deus, eu vou me consagrar para Deus me usar. Pega Atos capítulo 13, você vai ver. A Bíblia fala que estava Barnabé e Saulo orando na igreja de Antioquia. Coloca para mim, 1 Coríntios capítulo, Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículo 1. Coloca para mim, queridos. Atos capítulo 13. Estão ouvindo aí dentro? Tá? 13, versículo 1. Ah lá, diz assim, ó, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me, a quem, pessoal? A Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Você vê o Saulo Barnabé? O Paulo era Saulo, mas eles estavam lá na igreja de Antioquia orando a Deus, se consagrando, buscando, orando pela igreja, orando pelos irmãos. Talvez os líderes falaram, Paulo, Saulo, Barnabé, vamos fazer um propósito aqui de consagração, vamos estar orando pela igreja, vamos estar nos consagrando para Deus fazer uma obra bonita aqui no nosso meio, e quero que vocês participem conosco, quero que vocês se unam com gente em oração, porque Deus quer fazer uma obra, Deus quer salvar, Deus quer libertar, a igreja está precisando crescer, e eles começaram a orar juntos. E aí Deus olhou para o Saulo e Barnabé, que estava cooperando com Deus, que estava buscando. O que Deus falou? Agora separa-me, Saulo e Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. Meu irmão, todo mundo aqui, sem exceção, Deus tem um ministério para você. Tem um ministério, Deus quer te usar. A Bíblia fala que Jesus é o cabeça, nós somos os membros do corpo dele. Mas que parte do corpo que eu sou? Qual que é a minha missão? Qual que é a minha responsabilidade dentro do reino de Deus? A gente tem que despertar para isso. A gente não está aqui só para esquentar o banco da igreja, ou quando não ficar só sendo abençoado. Deus, eu quero isso, quero aquilo outro. Oh Deus, eu quero aquilo outro também, e quero aquilo isso. E Deus fala, e eu também estou querendo que você desperte também para fazer alguma coisa. Você só quer que eu te dou, você não me dá nada. Lembra quando Jesus foi na figueira procurar um fruto? Não achou fruto nenhum. Aí Deus procura na gente, não vê fruto nenhum daquilo que Ele quer comer. Não encontra nada, nós temos que despertar. Começar a buscar, Senhor Deus, o que o Senhor quer que eu faça na Tua obra? E colocar no coração, eu vou fazer alguma coisa, eu vou cooperar com o pastor, vou marcar um dia, sei lá, o pastor marcar uma reunião de oração, ou abrir um culto de oração, eu vou fazer parte do círculo de oração da igreja. Vou estar intercedendo pelo pastor, intercedendo pelos irmãos, orando pelo caderno de oração, que todo mundo passa aqui na porta, pessoal, deixa o nome ali no caderno. Nós temos que orar por esse povo que está pedindo oração, está precisando de oração. Mas a pessoa passa ali desesperada. O que nós temos que fazer como igreja? Ajudar. Hoje eu estava conversando com uma irmãzinha, chama Maria Vilma, e eu falei assim, Maria Vilma, como que você chegou aqui? A senhora foi evangelizada aqui na porta? Foi, pastor, foi evangelizada aqui na porta. Hoje ela é membro da igreja, você vê. Passou aqui, quando começou na igreja, até manifestar com o demônio, coisa séria.
Aí Jesus libertou, hoje está uma benção aqui, está até querendo fazer a obra de Deus. Está despertando, está com desejo, com sede de fazer mais para Jesus. Então a gente tem que ser cooperador de quem, pessoal? De Deus. Os discípulos estavam cooperando, estavam. O que eles estavam fazendo? Orando, se consagrando, buscando o revestimento de poder para ser usados por Deus. E foram. Lá no livro agora de João capítulo 1. O que Deus dá para a gente pela palavra, Ele quer cumprir na nossa vida. Ele quer tornar palpável, material. Ele quer fazer valer na nossa vida. Aqui em João 1,14, está escrito o seguinte, pessoal. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que isso quer dizer, pastor? O verbo é a palavra, não é? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era quem? Deus. A palavra é Deus. Então, aqui está falando de Jesus, que Jesus, antes de nascer, o profeta Isaías falou sobre ele 700 anos antes de Jesus nascer. Mas aqui está falando que Jesus, o verbo, a palavra, se fez o quê? Carne e habitou entre nós. O que isso significa para nós? Pessoal, as promessas de Deus, Ele quer que a gente tenha elas na nossa vida. Quer que a gente desfrute, que a gente prove, que a gente tenha. Jesus já conquistou toda a sorte de bênção para a gente, está na Bíblia. Só que a gente não ora sobre aquilo que Deus está falando, e não buscamos de Deus aquilo que Ele tem preparado para a gente. Nós temos que ser leitores assíduos da palavra. Senhor Deus, eu quero conhecer do Senhor, na Tua palavra, tudo que o Senhor tem para mim nessa vida. Eu sei que o Senhor tem muita bênção para mim. E eu sei que está na Tua palavra. Jesus falou para a gente examinar as Escrituras, porque elas dizem a respeito dEle. E aqui diz a respeito de mim. Disse a respeito de João Batista. O João Batista foi um profeta muito usado por Deus. Preparou o caminho para Jesus. Quando as pessoas perguntavam, você é o Cristo? Ele falou, não. Você é algum profeta? Também não. Quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele descobriu quem ele era na Bíblia. E quem Deus ia usar ele. E aí ele passou a ser aquela bênção, por quê? Porque aquilo que Deus falou a respeito dele se cumpriu, porque o João buscava Deus. João já foi cheio do Espírito Santo dentro do ventre da mãe dele, para você ter ideia. Já nasceu ungido por Deus para fazer a obra. Nós temos que buscar, pessoal, até que aquilo que está escrito se torne uma realidade na nossa vida. Está aqui, a bênção está aqui. É o caso do irmão. O irmão orou e conseguiu a bênção dele. Foi embora o vírus da AIDS, não detectável. Por quê? Ele buscou. E aquilo que está escrito se cumpriu. Efésios capítulo 3, pessoal, diz assim, vamos mais. Efésios capítulo 3, versículo 1. Não, capítulo 1, versículo 3, perdão. Estou invertendo as coisas aqui. Efésios capítulo 1, versículo 3. Quem está entendendo? Efésios capítulo 1. Versículo 3, leia comigo para você ver. Olha o que o Paulo está dizendo. Bendito, está glorificando a Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, não vai abençoar, já abençoou, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Diga amém, Jesus. Olha só, quando Jesus deu a promessa para os discípulos, era algo palpável? Eles estavam vivendo? Era uma bênção ainda espiritual, tá? Na dimensão do Espírito, não estava ainda aqui. O que eles fizeram? Começaram a buscar em oração. A oração, pessoal, é como se fosse, ela é uma conexão com o sobrenatural, com o mundo de Deus. Quem começa a orar e buscar de Deus sobre a palavra, a pessoa começa a trazer aquilo que é de Deus para esse mundo. Está dando para entender ou não? Por isso que a Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão o quê? Buscai primeiro. Então lá já está preparado, lá não tem escassez de nada. Lá tem todas as bênçãos para mim e para você, já estão todas preparadas. Quando nós vamos orar a Deus, Deus pensa, peraí pessoal, peraí, agora não dá para atender que eu tenho que preparar essa bênção. Não, já está preparado desde a fundação do mundo. Deus, na sua presciência, Ele sabia tudo que eu ia precisar para essa vida e a vida vindoura.
Ele sabia as lutas que eu ia passar, os problemas que eu ia enfrentar, e você também, e preparou tudo para a gente. Deixou na palavra dele. Mas a gente não lê a Bíblia para Deus falar, não buscamos a Deus na palavra para Deus nos orientar. Tomamos decisões por conta própria, metemos os pés pelas mãos. Não oramos a Deus para Deus dar direção. Depois nós ficamos sofrendo na vida. Não nos dedicamos a Deus como deveríamos. Aí não tem bênção. Porque se Deus não falar, não acontece nada. Lembra, o mundo era sem forma aí? E quando que as coisas começaram a acontecer? Quando Deus disse, haja. Quando que as coisas vão começar a acontecer? Quando Deus começar a falar com você, pela palavra dele. Quando você começar a ler, se dedicar, buscar na palavra, Deus falou, começa a orar sobre aquilo. Aquilo já está preparado para você e Deus está esperando você buscar dele. Você vai buscando, Deus, eu quero, estou aqui para tomar posse. Deus, eu não aceito essa escassez, não aceito essa miséria. Tem um irmão aqui, Leandro, ele falou, pastor, na quinta-feira eu acho que eu mandei para todo mundo um convite de oração, que é até uma mini vigília na sede. Mandei para toda a igreja, para quem tem o meu contato, mandei. E esse irmão falou assim, pastor, no final do dia eu vou confirmar com o senhor. Ele ficou naquela, vou, não vou, tá cheio de compromisso no trabalho. Aí ele falou, eu vou. Aí ele falou, pastor, na segunda-feira eu falei com Jesus, apresentei a Jesus o que eu estava precisando para aquela semana, no meu trabalho, na minha empresa. E aí, chegou na quinta-feira, eu falei, sabe da coisa, eu vou para a igreja buscar Deus. Vou lá para a mini vigília. E foi comigo lá para a sede. Foi no carro dele, foi no meu, nos encontramos lá. E aí ele estava falando, pastor, estava lá orando, quase no finalzinho do culto, meu telefone tocou. Pastor, o senhor não sabe a bênção que Deus me deu. Fui muito mais além do que eu pedi. Foi um negócio extraordinário, pastor, que Deus fez na minha vida. Olha aí, se não fosse. Está vendo como tem que buscar Deus? Passou lá das 9 ao meio-dia orando comigo lá na sede. Teve recompensa, trouxe a bênção. Deus deu para ele. Por que a gente não tem mais? Porque a gente não busca. Está tudo preparado, mas a gente faz corpo mole. A gente acha que só com a nossa força a gente vai conseguir avançar na vida. Não vai, irmãozinho. Às vezes está lutando. Você acha que está tendo sucesso. Às vezes você poderia estar muito melhor do que você está hoje se você estivesse buscando de Deus. Quem busca o Senhor não tem falta de nada, mas somos desleixados. Não buscamos. Temos que buscar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Esse irmão chamado Reinaldo, que foi curado do vírus da AIDS, ele falou, pastor, quando eu li isso daqui, eu falei, Deus, o Senhor já me abençoou. Então eu não preciso ficar pedindo cura para o Senhor já me abençoou, a bênção já está pronta, é só buscar. Começou a buscar, começou a se consagrar, veio o resultado. A bênção se materializou aqui da cura. Para quem diz que não tem cura, tem, pessoal. Tem cura para tudo. Se buscar, Deus faz a obra, mas tem que buscar. Aqui no capítulo 1 de João, fala o seguinte, João capítulo 1, olha o que os discípulos disseram aqui. Primeira carta de João, quase no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, versículo 1. Aqui o João está dizendo o seguinte, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Pegou aí ou não? Ouviu? O que os discípulos estão falando? João falando que a mão dele tocou a palavra da vida. Quer dizer, ele possuiu a bênção que Deus tinha falado na palavra dele. Meu irmão, Deus quer que você tenha na tua mão a bênção. Ele quer encher você de bênção. Mas você tem que buscar. Os discípulos fincaram o pé, Jesus falou, olha, não sai de Jerusalém. Não saíram, ficaram lá na palavra. Você tem que ficar na palavra. Deus deu, não deixa escapar. Você não tem a promessa da família? Busca pela sua família, irmão. Sua família está tudo bem diante de Deus? Está firme? Se morrer hoje, todo mundo vai para o céu? Você fala, pastor, não vai não. Então busca. Busca por eles. Que Deus quer fazer valer. Creio que todo mundo aqui deve ter visto lá aquele balão que pegou fogo, né? Que tristeza, pessoal. A pessoa sai para se divertir, não sabe se vai voltar para casa, né? É bom se a pessoa estiver bem com Deus, né? Pode passar por uma luta, uma dor assim momentânea, mas acorda no céu, né? Mas se não estiver bem com Deus, ou não for salvo, olha que tristeza. Tem que buscar, irmão. A gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe. A gente tem que estar ligado com Deus.
mas buscando sério, se preparando, se consagrando, estando cheio do Espírito de Deus, firme na palavra, não desvia nem para a esquerda nem para a direita, mas firme. Aí Deus vai abençoar aqui, se fechar o olho, acorda no céu. Então tem que buscar pela família. Eu falei para os irmãos, dia 9, agora do 7, vai ser um feriado. A gente vai ter uma concentração de fé pela família lá na São João 791. Vai ser na rua, vai fechar a Avenida São João, a prefeitura já liberou, vai fechar, vai montar um palco lá a prefeitura, e vai ser o dia da Sagrada Família. Vai todas as igrejas para lá clamar a Deus pela família, vai ser um grande clamor. Aí espero que você põe no seu coração, eu não vou faltar nesse culto, eu vou estar lá. Vai começar às 9 da manhã e vai terminar de tarde, mas claro que a pessoa pode sair no decorrer do dia, pode ir embora depois. Não vamos ter culto aqui, não vai ter culto nem de manhã e nem de tarde. Só vai ter culto aqui à noite, na quarta-feira, dia 9. Aí eu vou entregar um azeite que o pastor já vai entregar, vai consagrar, nós vamos entregar para você. É a bênção da família. Mas nós vamos lá buscar de Deus. Espero que você coloque um propósito. Deus, esse dia eu não marco nada, eu vou lá buscar pela minha família. E eu quero ver o Senhor cumprir na vida deles o que o Senhor falou. Se eu crer no Senhor Jesus, vai ser salvo eu e minha casa. Eu vou lá orar por eles. Meu Deus, aqueles que não se converteram vão se converter. Os que não se batizaram vão se batizar. Os que estão capengando na fé vão se emendar. Quem está longe vai voltar. Quem está no pecado vai sair do pecado. Tem que colocar no coração um propósito, gente. A gente não pode estar brincando, não. Tem que levar a sério. Porque depois não adianta chorar, pastor, eu acredito que aconteceu. Acontece. Acontece. Foi nesse mundo, Jesus falou, vocês vão ter aflição, mas tem que ter bom ânimo. Mas se estiver tudo bem, pastor, glória a Deus. Partiu, mas está na presença do Senhor. Você que está no céu. Que a melhor coisa que tem é saber, perdi, pastor, vou sentir falta, mas graças a Deus sei que está na presença de Deus. Mas vai ser triste se for o oposto, né? Pastor, puxa vida, partiu, mas está no pecado, está na fornicação, pastor, misericórdia, está nos botecos, nos barzinhos da vida, pastor, não estava servindo mais a Deus. Que tristeza vai ser, né, irmão? Então hoje é dia de buscar, porque Deus quer fazer você provar, Ele quer dar, mas tem que buscar dEle. Terminando aqui, vamos para Atos capítulo 2, versículo 14. As pessoas quando viram, pessoal, os discípulos falando em mistério, falando em línguas estranhas ali, e eles pensaram que estava todo mundo bêbado, mas era um mover de Deus muito grande que estava acontecendo ali, porque quando os discípulos começaram a falar em línguas estranhas, eles começaram a falar na língua das pessoas que estavam por ali, daquelas nações ali, daqueles países. Os medos, elamitas, da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, da Frígia, do Egito, e os árabes, estava tudo ali. Os discípulos começaram a falar em línguas estranhas, só que Deus permitiu falar na língua daquele povo. E eles chegaram lá e falaram assim, mas como que pode esse povo estar... Eles não são tudo hebreu, como que eles podem estar falando na nossa língua natal, falando das grandezas de Deus? Aquilo ali era um sinal de Deus para eles, que era um mover de Deus muito grande. Aí alguns deles acharam que eles estavam bêbados. Aí o Pedro vem e fala que era cumprimento da promessa. Versículo de número, deixa eu pegar aqui, 2,14. Aí diz assim, meus irmãos, Pedro, porém, pondo-se em pé, com os outros, levantou a voz e diz, varões judeus, e todos que habitais Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia, de manhã, né? Mas isso é que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Diga glória a Deus. O que o Pedro falou? Pessoal, isso aqui que está acontecendo, que vocês estão vendo, é o cumprimento da promessa. Nós conseguimos a bênção de Deus. Você tem que ser essa pessoa também que busque para cumprir as promessas de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas busque, meu irmãozinho. Deus quer salvar toda a família. O prazer de Deus é salvar todos, é abençoar. Deus encheu os discípulos do Espírito Santo. Ele quer encher a sua casa de paz, quer encher a sua família de prosperidade, saúde, tudo que é bom. Mas só que nós temos que buscar. Já estão na dimensão espiritual as bênçãos esperando pela gente. Todas elas são bênçãos espirituais.
tudo começa no mundo espiritual, depois se materializa aqui. Mas para materializar aqui, temos que pegar o exemplo de quem? Dos discípulos. Como que eles conseguiram o cumprimento da promessa? Orando sobre aquela promessa, não abrindo mão. Nós temos que orar até se cumprir. Deus, eu estou orando e não vou deixar de orar enquanto eu não ver esse milagre acontecer. E Deus faz a obra, e Deus quer fazer. Agora vamos orar, pessoal? Fique de pé, por favor, no nome de Jesus. Agora nós vamos falar com Deus e vamos ver a mão dele operando aqui no nosso meio. Amém? E se prepare, se você não é batizado no Espírito Santo, Jesus pode te batizar hoje. Deus, ele pode te encher do Espírito dele. Amém? E como que isso acontece? Você vai orando comigo, pessoal. Daqui a pouco você pode sentir uma alegria no coração, palavras estranhas podem sair da sua boca, e aí você vai pegar fogo aí no nome de Jesus e vai se tornar uma bênção. Queira que Deus te revista de poder. Amém? Feche os olhos, por favor. Meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor está nos ensinando nesse dia, Pai. Que coisa bonita é ouvir a Tua palavra e receber, meu Deus, essas instruções que o Senhor está nos dando nesse dia. Meu Deus, às vezes perdemos, meu Deus, alguma vitória porque não oramos, não somos firmes, não ficamos o pé no que o Senhor tem nos dito em Tua palavra. Os discípulos receberam uma promessa do Senhor e o Senhor diz para eles ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Esses discípulos fincaram o pé na promessa, Pai, passaram 10 dias orando, eram 500, meu Deus, 380 deixaram de buscar, mas ficou 120, que buscaram, Deus, que clamaram, que não abriram mão, que não desistiram, que buscaram pela promessa, que sabiam, Deus, que o Senhor ia fazer aquilo se tornar algo real na vida deles, se materializar, que eles iam provar, que eles iam desfrutar, Deus, daquela bênção, e foram orando, Deus querido, e o Senhor cumpriu, eles buscaram, e o Senhor cumpriu a promessa, Deus. Eles ouviram aquele vento veemente enchendo o lugar, e de repente viram línguas repartidas de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Senhor, o Senhor está querendo encher essa igreja, encher esse povo, encher esse meu irmão, Pai, do Teu Espírito, e há pessoas que vão começar a buscar como nunca buscaram, porque bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou, Deus, com todas as bênçãos nas regiões celestiais, meu Deus. Essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais já estão preparadas, meu Deus, não vão precisar preparar nada, não, já está preparada. O Senhor já deu a vitória, Deus amado. O Senhor Jesus diz que já está consumado, meu Deus, meu Deus, está pronta as bênçãos de Deus. Que temos que fazer é buscar pela família, meu Deus. Temos a promessa que se cremos no Senhor Jesus Cristo, será salvo nós e a nossa casa, meu Deus. Se buscarmos de Ti, as coisas acontecem. O Senhor diz que faz da mulher estéril feliz mãe de filhos, Pai. O Senhor diz que não é bom que o homem ande só. O Senhor vai preparar, meu Deus, alguém para essa pessoa, meu Deus. Essa pessoa está orando, meu Deus, é alguém pedindo uma porta de emprego, um progresso financeiro, meu Deus. É alguém que quer ver a cura se materializando, é alguém que está travando uma batalha, Deus, na saúde, meu Deus. É o mal nos pâncreas, é a diabetes, meu Deus, emocional, meu Deus. É alguém que está precisando de uma bênção no sangue, é a leucemia, a anemia, Pai, como aquela irmã, meu Deus, está precisando da bênção do Senhor, que o marido me pediu para que orasse por ela, Senhor, e nós estamos aqui também para orar, meu Deus, pedir, meu Deus, a bênção do Senhor para aquela família, e ver as Tuas mãos operando. A Liliane, Pai, a Lília, quero ver a mão do Senhor operando na vida dela, meu Deus. O Fábio pediu oração por ela, estamos orando também. Quero ver o Senhor visitando ela lá no hospital, Deus, com seu grande poder, porque está escrito que pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Nós não seremos, Pai, isso é garantia de vitória. Se orarmos, meu Deus, a leucemia, a anemia, o problema no sangue retrocede, e vai retroceder o mal vai bater em retirada, os problemas vão desaparecer, vão desmoronar, vão sumir, Pai. Os males não podem ficar no nosso meio. Nós não aceitamos, não admitimos, Pai, que o mal prevaleça
prevaleça. Não aceitamos, nós resistimos à ação do mal, levantando a voz, repreendendo tudo que não provém de ti. Repreenda a doença, a enfermidade. Eu oro, meu Deus, com determinação, exigindo que o caroço, o nódulo, o mioma, o fibroma, o carcinoma, Senhor, vai sair agora. Meu Deus, ovário policísticos, Deus, esses cistos vão sair. Meu Deus, esse sangramento, meu Deus, vai desaparecer. Esse útero infantil, meu Deus, vai se tornar normal, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Essa esterilidade vai desaparecer, Senhor amado. Esse mal vai desaparecer dos ossos, artrite, artrose, reumatismo, osteoporose. Deus, vai sair agora. Eu estou determinando, exigindo, mandando este mal embora. Esse mal tem que soltar esse povo. Vai saindo. É a dor de cabeça, a cefaleia, enxaqueca. Eu repreendo todo mal. Eu estou determinando que esse mal desapareça. Essa dor abdominal, meu Deus, vai sair. Meu Deus, esse caroço, essa hérnia, meu Deus, vai desaparecer agora. Essa diverticulite vai sair. Meu Deus, esse sangramento nas fezes, essa pessoa que fez o exame e o doutor diagnosticou que está com sangue nas fezes, esse mal vai ser sanado agora. Eu estou determinando, hemorragia vai saindo. Eu estou ordenando que todo mal saia. Artrite, artrose, reumatismo, osteoporose, vai saindo a fibrose pulmonar, vai saindo agora essa dor no peito, essa angina, vai saindo essa cardiopatia leve ou grave, vai saindo agora. Em nome de Jesus, vai saindo a tristeza, a angústia, a depressão, o pensamento de morte, o pensamento de suicídio, vai saindo essa negatividade, vai soltando este povo. Satanás, isso não é um pedido, isso é uma ordem que estamos dando. Estamos orando e crendo que a mão divina já está operando para fazer valer em nossas vidas tudo que está escrito, Pai. É para a liberdade que Cristo nos libertou, e não aceitamos viver presos, não aceitamos viver, meu Deus, encarcerados, não aceitamos viver aprisionados, não aceitamos viver amarrados, não aceitamos viver para baixo, não aceitamos a derrota, o fracasso, nem o mal. E eu digo mal fora, eu digo insônia saia, vai saindo insônia, vai saindo depressão, tristeza, angústia, melancolia, pensamento de morte, pensamento de suicídio. Nós determinamos que saia, e mesmo que tenha sido feito um trabalho, vai ter que sair esse trabalho, porque contra os filhos de Jacó não tem encantamento. Toda ferramenta preparada contra nós não prospera. E eu digo mal fora, eu digo mal saia. Satanás, vai embora, solta esse povo em nome de Jesus Cristo, e não volte mais. Nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque cremos que o Senhor está aqui entre nós agora, fazendo valer o que está na tua palavra, Deus. Nós cremos que o Senhor está operando maravilhas agora, que a sua mão poderosa, Deus, está realizando milagres. Eu sei que o Senhor está aqui agindo, Pai, pronto para se manifestar e até encher este povo da tua presença. Aleluia. E aqui estamos para receber mais de ti, Pai. Vem nos enchendo, Senhor. Vem nos enchendo da tua presença, Deus amado, aleluia. Vem batizando no Espírito Santo, Jesus. Há pessoas que precisam dessa graça, há pessoas que precisam deste milagre. Outros vão ser renovados, outros vão ser fortalecidos, outros vão ser levantados, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus. Vem operando, Senhor, vem operando. Isso, meu irmão, vem comigo clamando pela presença de Deus. Diga para Deus que você quer ser cheio também, que você quer ser cheio da presença dele. Diga: Deus, me encha. Deus, vem me enchendo da tua presença, Senhor. Eu preciso da tua presença. Sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar, Deus, aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Encontre a mim, meu Deus, esse povo como verdadeiros adoradores, Pai, aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Oh, ribassuri canta, oh, salabassuri ande rebaturi canta.
santa, o riba salabasuricante rebaturicai. Agindo, Senhor, ninguém impede, meu Deus. Eu sei que as tuas mãos estão operando na vida desse povo, tocando nesse organismo, abençoando esse joelho, essa coluna, meu Deus, sanando essa situação, meu Deus, desagradável na família, em casa, no trabalho, para a tua glória. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o seu nome, bendito seja o seu nome, hoje, amanhã e sempre. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore, Jesus. Alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim, clame, vem e derrama sobre mim um óleo precioso, um óleo precioso da unção, e me faz, Jesus, e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim, Jesus, acha em mim um verdadeiro adorador. Diga para ele: Pai, eu sei que os teus olhos, Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar, estão sobre a terra a procurar alguém que te adore, Jesus. Alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem, derrama sobre mim, Jesus. Vem e derrama sobre mim o óleo precioso, o óleo precioso da unção, e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim, Jesus, acha em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar o louvor. Oh, 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 achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro
verdadeiro adorador. Quero ouvir você cantando. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim, Jesus. Achei em mim um verdadeiro adorador. Aleluias, aleluias. Oh, aleluia. Serebassurianda, serebaturicante, rebaturicante. Quero ouvir tua voz, meu irmão. Quero ouvir você levantando a voz, adorando a Deus, dando glória, exaltando, bendizendo, oh, adorando, aleluia. Oh, ribassurianda, rebaturicanta, serebaturianda, rebaturicante, rebassurianda, rebabaturi. Se você é batizado no Espírito Santo, pode falar em mistérios, meu irmão. Se você não é, Jesus te batiza agora. Palavras estranhas começarão a sair da tua boca, uma alegria encherá seu coração agora, aleluia. Oh, isso, vai colocando lenha na tua fogueira, aleluia, dizendo: eu quero mais, Jesus, eu quero mais, eu quero te adorar, eu quero te glorificar, Deus, eu quero falar nos mistérios do Senhor, aleluia. Eu preciso ser revestido desse poder, aleluia. Eu preciso desse poder que vem do alto, Jesus, dessa habilidade, dessa força que vem de ti, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem batizando, Senhor, vem operando, Senhor, vem enchendo o teu povo, Senhor, vem colocando um cântico novo nos lábios desse povo, Deus, aleluia. Oh, ribassurianda, rebaturicanta, serebaturianda. Vai, meu irmãozinho, é teu momento, o dia da promessa, o cumprimento da promessa, é o mês da resposta, é o mês de receber de Deus o que Ele tem lhe preparado. Jesus, Ele quer te encher da presença dEle, aleluia. Diga: eu quero ser cheio, eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim, Jesus. Eu quero a tua presença em mim, Espírito Santo. Meu coração é teu, minha vida é tua, eu te pertenço, Senhor, aleluia. Oh, ribassurianda, serebaturianda, rebatalabai, serebaturianda, serebaturicante, rebabassuri. Vai dando, Jesus, variedade de línguas a este povo, Senhor, os dons de poder, Senhor, vai dando para a tua igreja, vai avivando, vai incendiando este coração, Senhor, com teu fogo santo, vai dando para esse povo o prazer de orar, de te adorar, de te glorificar, o prazer de estar na tua presença, Deus, aleluia. Ribassalabachuricanta, deleita-te também no Senhor, meu irmão. Ele vai conceder o que deseja o seu coração. Tenha prazer de estar na presença dEle, tenha prazer de falar com o Pai, tenha prazer de se dedicar a Deus. Lembre-se, os discípulos estavam em oração quando aquilo aconteceu. Tem coisas acontecendo na tua vida agora, há uma visitação de Deus muito linda na tua vida agora. Se a sua vontade for chorar, meu irmão, chore na presença dEle. Se for clamar, clame na presença dEle. Se derrame diante do Senhor. Permita que o Espírito Santo faça a obra dele na sua vida. Não fique inerte, não fique calado. Abra a tua boca que Ele vai te encher. Ele vai te encher, Ele está te enchendo. Há uma presença linda de Deus te visitando, há uma presença linda de Deus operando em você agora, te acendendo, te tocando. É hoje que Jesus está operando milagres, milagres que você não espera, coisas que você não imagina, coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Demonstre o seu amor a Deus, aleluia. Levante as suas mãos e adore, levante suas mãos e bendiga, levante suas mãos e exalte o Senhor, cante ao Senhor, glorifique o Senhor, exalte a Ele com as suas palavras. Diga para Deus que você tem prazer de estar diante dEle. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ribassuri
rebasurianda, serebaturicante, rebabassuri, xerebaturiande, rebatalaba, serebasuriande, rebaturi, xarabacanto, rabassuriande, rebaturicai. Isso, meu irmão, isso, Deus está te enchendo, Deus está te enchendo, Deus está te enchendo, Deus está te enchendo, a presença dele está te enchendo. É o seu dia, é a sua hora na presença do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que maravilha, Deus, é até a tua presença entre nós. Espírito de Deus, como é lindo o seu mover entre nós, como é lindo ver o teu povo te adorando, o teu povo te glorificando, o teu povo te exaltando, o teu povo querendo mais de ti. Aleluia, 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 aleluia. O riba salabasuriande rebaturicanta. Acha, Senhor, acha no meio desse povo os verdadeiros adoradores, Jesus. Acha no meio desse povo aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Aleluia, 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 aleluia. Ribasuriande rebaturicanta. Acha, acha, acha em mim, Senhor. Acha nesse povo os verdadeiros adoradores, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim, Jesus, acha em mim um verdadeiro adorador. Diga para ele: é meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar o louvor. Oh, oh, achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim, Jesus, acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim, Jesus, acha em mim um verdadeiro adorador. Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir Jesus, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu creio que Deus te visitou nessa noite. Creio que Deus te tocou nessa noite. E quando vocês chegaram aqui, pessoal, sentindo alguma coisa, algum mal, talvez triste, abatido, e depois dessa oração saiu, ou até mesmo, pastor, Deus me tocou aqui, que foi um quebrantamento tão bom, até as lágrimas veio, foi gostoso, Deus me renovou agora. Falei em mistérios, falei em línguas estranhas, nunca tinha falado. Então, se você foi abençoado agora, quiser contar a sua bênção, levanta sua mão. De quem saiu qualquer mal, ou foi tocado por Deus agora e Deus te visitou? Você sentiu o toque da mão dele, em nome de Jesus. Quem? Ninguém? Ninguém tem enxugando as lágrimas, ninguém tá falando. Deus tocou você, não? Quem é que Deus tocou nessa noite? Quem Deus te visitou? Então, amém, glória a Deus por isso. Alguém saiu alguma dor, pessoal, no nome de Jesus? A pessoa fica meio intimidada, assim, meio... Não, pode ter timidez, não. Alguém saiu alguma dor depois dessa oração que nós fizemos? Saiu alguma dor nos seus braços, nas suas pernas, no pescoço? Está com o pescoço duro, está com torcicolo, passou? Está com dor na nuca, passou? Está com o corpo pesado, passou? Está com peso na cabeça, passou? Vocês parecem que até morreu alguém aqui, gente. Só morreu o Satanás dos problemas, né? O que foi, irmã Vilma? Pastor, eu cheguei aqui estranha, péssima, o corpo inteiro pesado, dor nas costelas, dor nas costas, no abdômen. Eu não estava entendendo não, viu? Estava uma pressão no corpo. Agora passou, graças a Deus. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Mais alguém, pessoal? Se é algo mal, no nome do Senhor?
Mais alguém? Então senta, por favor, que eu já tenho mais tempo de colher testemunho, não. E pessoal, coloque no seu coração, quarta-feira, nós vamos estar aqui colocando a família no altar de Deus. Põe no seu coração, eu vou estar aqui levando minha família para a presença do Pai. Vamos lutar pela nossa família, vamos orar sério para Deus cumprir as promessas dele na nossa casa. Amém? Nós vamos passar no altar, você vai passar para colocar a sua família no altar, que vai ter uma mesa, aí você vai colocar no altar a sua família. Deus, estou colocando minha família, estou aqui orando para o cumprimento das promessas do Senhor. Eu não aceito minha família em outro lugar a não ser na sua presença. Quero ver toda a minha família na igreja, Deus, servindo o Senhor, se dedicando ao Senhor e cheio do Espírito Santo. Vamos buscar até que isso aconteça no nome do Senhor. Amém, pessoal? Não vamos arredar pé não, porque senão as bênçãos acabam escapando entre os dedos da gente, aí é triste demais isso. E Deus não quer que isso aconteça. Ele quer que a gente desfrute da bênção dele. Porque às vezes Deus está chamando e a pessoa não está ouvindo a voz de Deus. É como aquela piada que o pessoal conta, que o homem estava lá no meio da enchente, e a água subindo, e aí veio o bombeiro lá, veio com o barquinho, vamos rapaz, vamos, não, Deus vai me salvar. A água chegou até o teto e subiu no telhado, veio o helicóptero, Deus vai me salvar. Aí morreu afogado. Aí chegou, seu Deus, por que o senhor me salvou? Eu mandei o barquinho, você não foi. Mandei o helicóptero, você não foi. O que eu posso fazer? Você quis morrer afogado. Então nós temos que buscar Deus, pessoal, para Deus fazer a obra, porque Deus está chamando a gente para dar uma bênção para a gente, mas não busca e não acontece, então tem que buscar. Amém? Então, quarta-feira, 9, 12, 7 e meia, e dia 9 vamos estar lá no São João, lá vai estar a igreja toda. Quarta-feira de manhã eu quero todo mundo lá, vai todo mundo fazer uma grande caravana, e o pessoal vão tudo para lá, os irmãos também. Põe no seu coração, vai ser feriado essa quarta-feira, não vai? Vai ser um feriado. Então, quero você lá, coloca no seu coração, vou me preparar, vou chamar já um irmão, porque eu faço parte do corpo de Cristo. Então, se o cabeça Jesus vai estar lá, eu quero estar lá como o corpo dele. É ou não é verdade? Para me desfrutar das bênçãos dele. Aí você se programa, vai com seus filhos, vai com a sua família. Falei com os irmãos, se eu encontrar os irmãos lá, nós vamos reunir todos os irmãos juntos, vamos ficar lá. Nós, todo mundo junto, adorando e buscando a Deus. Aqui é a igreja do Campo de Fora, está todo mundo aqui. Meus irmãos vão reunir, vamos dar a mão, clamar a Deus lá, quando começar os clamores, e vamos orar sério, pessoal, para uma grande revolução na nossa família, para Deus fazer aquele sacudimento mesmo. Você vê aqueles familiares seus lá perdidos, se convertendo. Pastor, tinha um pinguço lá que aquilo achava que não tinha jeito, mas Deus deu. Já foi para a igreja, já está servindo a Deus. Tem que orar para que essas coisas aconteçam. Amém? O endemoniado gadareno, ninguém dava para ele nada. Mas quando Jesus libertou aquele endemoniado, o rapaz voltou ao sentido, saiu daquela vida errada. Então a gente tem que buscar para Deus libertar. E Deus vai libertar no nome de Jesus. Amém? Dia 9 a gente vai estar em peso lá, Zona Sul, vai ser uma bênção. Vamos nos reunir lá no centro de São Paulo, na frente da Igreja da Graça, na sede. A São João vai ser nossa. Amém, gente? Amém, irmãos? A São João vai ser nossa, no nome de Jesus. Vai estar todo mundo lá, que é nossa agora. Aqui é da Igreja da Graça e Pedaço. Vamos consagrar aquele lugar, só para acontecer coisa boa naquele lugar. A gente se converter no nome de Jesus. Glória a Deus. Pessoal de casa, você está convidado a estar conosco na próxima quarta-feira. 9 da manhã eu vou estar aqui, 2 da tarde, 7 e meia da noite. Tem problema familiar? Me permita orar pela sua família. Vem aqui comigo orar, que eu tenho certeza que Deus vai fazer a obra, tá bom? Forte abraço, pessoal de casa. Boa semana a todos, no nome de Jesus. E amém. Pessoal, deixa eu conhecer. Tem alguém pela primeira vez hoje com a gente? No nome